né? Existe um processo ali, o social, Michael, de ambivalência. Ao mesmo tempo que elas acordam cedo, participam daquele rito de se arrumar, de se preparar, de meditar, ou seja, de uma noção de pertencimento, né? Porque precisa treinar, precisa usar os espaços, né? E esses espaços de respeito ao treino, à quadra, ao vestiário, à cantina, ao churrasco que vai ter, ao aniversário de um colega. Então, existe uma noção de pertencimento e de socialização. No entanto, também tem um processo também que é de exclusão. Mas essa exclusão não é velada, não é escancarada, tá? Não está desvelada, é velada. É uma sensação, é um sentimento. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Atletas Transgênero. O entrevistado é o professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eric Pereira. O entrevistador é o aluno de doutorado da EFERP, Universidade de São Paulo, Michael Santi. Olá, pessoal. Este é o canal Esporte e Sociedade, parte do projeto Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, promovido pelo grupo de pesquisa GPESP, vinculado à EFERP USP de Ribeirão Preto. Eu sou o Michael Shigasharaguchi Santi, doutorando do programa da EFERP e membro do GPESP, e irei conduzir essa entrevista, que tem como tema Esporte e Pessoas Transgênero. E o nosso convidado para abordar essa temática será o professor Eric Giuseppe Barbosa Pereira, professor associado da graduação e pós-graduação na Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ. Possui licenciatura plena em Educação Física também pela UFRJ, mestrado em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade de Castelo Branco, doutorado em Ciências do Exercício e do Esporte na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordena os grupos de especialização em desportos de campo e quadra. Somado a isso, é líder do grupo de pesquisa em Corpo, Esporte e Sociedade, o GECOS, equipe que se dedica também a estudar a temática transgênero e detém várias publicações relevantes sobre este tópico. Fiquem agora com a segunda parte da entrevista. Quando uma federação restringe a participação de uma mulher trans, né, de um atleta trans, isso não fica só no alto rendimento, né? Chega no clube, na quadra, no bairro, chega no campeonato amador, como eu dei o exemplo, onde começam a surgir várias dúvidas e exclusões. A escola é uma delas. A escola ainda não está preparada para isso. E eu penso que, assim como a família, a escola é o primeiro contato da criança. Então, olha quantas informações são lidas ali, né? São escutadas ali. Então, essa participação tem que ter um pouco de cuidado com validar isso socialmente. Até porque eu acho, professor, que há uma tendência de reprodução do que isso acontece no esporte de alto rendimento e em outros locais, né? Tanto no esporte educacional, o esporte recreativo. Então, realmente, a sua fala é bem pertinente. Uhum. E você falou em relação à escola, né? As pessoas que estão envolvidas na participação das pessoas trans, né? Ou das pessoas que estão no meio esportivo além das pessoas trans, eu queria fazer a minha quarta pergunta, que é em relação ao preparo dos profissionais de educação física e treinadores para lidar com a questão da transição. Como se encontra a realidade da transição de gênero, né? Como se encontra a realidade em nosso país, tanto no nível amador como profissional. Esses treinadores e profissionais estão e se sentem preparados para lidar com essa realidade? Como que os treinadores, o que eles falam sobre o preparo deles em lidar com a questão de transgênero, né, professor? O que eles alegam, como eles estão, como eles se sentem? Então, no Brasil, essa formação ainda é muito limitada, né? Pesquisa mostram que a maioria dos profissionais de educação física não se sentem preparada para lidar com gênero e sexualidade no esporte. E isso tem muito a ver também lá na formação continuada, na escola de educação física, né? Nas universidades públicas ou privadas,
que não têm interesse ainda de discutir esses assuntos de temas sensíveis, né? Foram feitos alguns estudos com relação a currículos nas universidades. O Fabiano David é um desses estudiosos que lida com isso. Poucas são os currículos das universidades que têm temas de diversidade, né? Aonde eu atuo é uma disciplina eletiva que tem. Não tem nenhuma disciplina obrigatória. Também acho que existe uma falta de conhecimento dos professores e, às vezes, também um desinteresse dos professores em lidar com o que não sabe, com o que não quer saber, com o diferente. E isso acaba transbordando lá na ponta. Não sei lidar com isso porque eu não tive na universidade, né? Eu não tive essa disciplina na universidade. Mas o fato está ali. O que você vai fazer? Vai dar as costas? Por que não faz uma reunião com o corpo docente da escola? Está sensível a isso? Que isso vai acontecer. Tem um corpo lá, tem um corpo negro, tem um corpo gordo, tem um corpo transgênero, tem um corpo alto, tem um corpo velho. Então, o que você vai fazer com isso? Eu acho que aí a escola, independente do nível, tanto na educação superior, na educação fundamental, ela tem que estar preparada para escutar melhor, uma escuta ativa. E eu acho que as redes sociais pode ser um caminho para isso. Pode ser um caminho para isso. Não pode, às vezes, banalizar alguns discursos. Não pode banalizar algum discurso. É comum, né? Professores não saberem como organizar equipes, exemplo. Né? Equipes, como lidar com vestiário. Isso aí banheiro, banheiro masculino, feminino, e a pessoa que se sente, como é que se dá? Senta com o pessoal, com a coordenação da escola, né? Vou dar um exemplo novamente. Na escola, a gente tem agora, né? Está tendo um container lá e tem um vestiário masculino e feminino. Aí sempre que coloca masculino e feminino, as pessoas tiram. Coloca masculino e feminino, as pessoas tiram. Aí eu procurei a direção da escola. Estou falando de ensino superior, Michael. Eu procurei a escola, né? A direção da escola para poder discutir. Gente, quem são os professores que discutem diversidade, diferença, gênero, sexualidade? Vamos reunir, vamos fazer uma cartilha, convidar os professores, os alunos, para poder. Porque, às vezes, o professor não sabe lidar com isso. Mas como vai fazer com essa informação? Não sei lidar, mas está presente ali. É fato. Aquele corpo está ali, é fato. O que vou fazer isso? Então, tem que ter uma boa vontade e que passa pela boa vontade política, né? Então, esse tipo de atitude, se não for abordado, vai gerar constrangimento, afastamento de estudantes, não só de estudantes trans, estudantes com deficiência, estudante gordo, as mulheres, entendeu? Tudo que eu chamo de maiorias silenciadas, né? Então, essas pessoas vão estar à margem. Perfeito, professor. Você usou um termo que eu gostei, que é da boa vontade política, né? Que é o que eu queria perguntar nessa próxima pergunta, seria... gostaria que o senhor comentasse sobre as atuais políticas públicas vigentes, que estão indiretamente ou diretamente relacionadas à participação de pessoas transgêneras no esporte em nosso país. Quais são os seus impactos a este público? Então, como que está a parte política, a parte de lei, enfim, em geral, em relação a pessoas trans, a participação de pessoas trans e a inclusão de pessoas trans em geral na sociedade? Mais uma vez, Michael, passa pela boa vontade, né? A gente tem um campeonato aqui, que é o campeonato da Liberge, que tinha uma boa entrada, era um campeonato grande, era amador, é uma liga amadora de vôlei grande, que tinha um bom diálogo com as pessoas
de corpos trans, né? E não é pequeno o campeonato. Tem categoria pré-mirim, mirim, infantil, infanto, tal, não sei quantas equipes. Para você ter uma ideia, embora seja não oficial, né, amador, ele tem mais times, tem mais equipes do que a Federação de Voleibol oficial. E nessa liga eram muito bem vistas as mulheres trans porque era sensível. A coordenação era sensível, né? Era respeitado, né? Então, essa força política também passa pela sensibilidade. Nós temos alguns avanços, né? Só que eu acho que não só o nome social é um avanço muito bom, né? O pronome, a identificação no vestiário, mas tem muita coisa que tem que passar pela formação. Eu propus lá nessa liga conversar com os treinadores, né, sensibilizá-los, com as meninas, mas as próprias meninas não se sentem bem em fazer uma entrevista. Então, penso que essas políticas públicas são muito pontuais, porque é uma vontade política, né? E isso requer tempo, dinheiro, investimento, trazer uma pessoa para poder falar sobre negritude, para falar de exclusão, de deficiência, e isso requer vontade. E às vezes as pessoas não estão preparadas para escutar isso também, algumas coisas. Então, as políticas públicas, primeiro, tem que ser uma política pública de formação. E aí, no primeiro momento, para informar, depois para tentar sensibilizar, transformar. Então, essas políticas têm que atingir o público lá na ponta, quem está na quadra, quem está na pista, quem está nas piscinas, tem que estar lá no esporte no esporte amador, no esporte escolar, no esporte de rendimento, no esporte de lazer. Não adianta ficar falando só com os pares, tem que falar também com os ímpares também, entendeu? É assim que eu penso. Que as políticas públicas ainda são muito locais, são muito peculiares, são muito pontuais. Precisa se ampliar mais, principalmente no que diz respeito aos esportes. Perfeito, professor. Professor, queria então ir para a nossa próxima pergunta, que é, diante de tudo que foi exposto sobre pessoas transgêneras no esporte, gostaria que o senhor falasse sobre a percepção delas em relação a colegas de equipes, adversários, treinadores, ou seja, como elas se sentem nesse ambiente esportivo. O que os estudos nos revelam em relação à percepção deste público nesses ambientes? Como que as pessoas trans se sentem incluídas, elas se sentem excluídas, como elas se sentem em relação ao posicionamento do público em geral, a participação delas nos esportes. Então, eu acabei de fazer uma entrevista com as meninas aqui, que deve ser publicado agora, com as meninas trans dessa liga da Liverde, que é a Liga Amadora, né? Existe um processo ali, o social, Michael, de ambivalência. Ao mesmo tempo que elas acordam cedo, participam daquele rito de se arrumar, de se preparar, de meditar, ou seja, de uma noção de pertencimento, né? Porque precisa treinar, precisa usar os espaços, né? E esses espaços diz respeito ao treino, à quadra, ao vestiário, à cantina, ao churrasco que vai ter, ao aniversário de um colega. Então, existe uma noção de pertencimento e de socialização. No entanto, também tem um processo também que é de exclusão. Mas essa exclusão não é velada, não é escancarada. Tá? Não está desvelada, é velada. É uma sensação, é um sentimento que às vezes não quer ir para a balada. Às vezes não quer ir jogar, porque o adversário vai vir com a torcida
que vai. Às vezes, vai para um espaço que o banheiro é muito exposto, e aí não tem nem vestiário, mas tem equipes que conseguem dar essa noção de sensibilidade, de pertencimento para as meninas, né? Então, situações como piadas, dúvidas sobre qual equipe jogar, ou constrangimento em vestiário, fazem parte da maioria dessas meninas que costumam abandonar, né? Costumam abandonar o esporte barra prática esportiva. Para você ter uma ideia, nós tínhamos ano passado umas 7, 8 meninas trans jogando nessa Liga A. Hoje nós temos 6. Não sei o que aconteceu nesse período. Aí, depois, eu não sei se você vai perguntar, eu tenho uma suposição, né? Que passa pela questão econômica, que é a questão dos testes, se manter no teste. Será que se eu não fizer a reposição hormonal, será que vão detectar? Eu posso fazer, não posso? Então, tem essas coisas que estão encobertas. Perfeito, professor. Você falou sobre essas situações que às vezes as pessoas transpassam e a gente às vezes não tem nem noção, né, da dificuldade do preconceito velado. Eu lembrei de um exemplo até de uma conhecida minha que falava que quando ela ia ao mercado, ela fazia questão de usar o uniforme do local onde ela trabalhava para as pessoas entenderem que ela não era uma pessoa promíscua, enfim, da vida. Ela usava a camiseta da onde ela trabalhava para que as pessoas reconhecessem ela. Ela precisava Uhum. estar vestida com uma roupa, um uniforme para que as pessoas reconhecessem ela. Então, acho que a sua fala foi perfeita e me veio essa, essa esse desabafo dessa minha amiga comigo em relação Uhum. a isso. Eu achei muito, 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 muito bem. O meu cerne das minhas pesquisas, principalmente no voleibol amador, isso aparece muito explícito, é muito evidente. As atletas constroem estratégias para permanecer, para se inserir, para permanecer. Primeiro se insere. O problema é permanecer, né? Porque de uma certa forma, o esporte foi que elas gostam. Elas faziam esporte antes de transicionar, então, inserir. Então, o esporte já é essa mola propulsora para inserir. Agora, permanecer. Então, elas têm que construir estratégias para permanecer, buscar equipes mais acolhedoras, né? Criar redes de apoio ou negociar sua participação. A permanência não é dada. A permanência dessas meninas não é dada. Ela é construída. Muito diferente da realidade de outras pessoas, né? Sim, sim. Muito diferente. Muito bom, professor. Professor, queria ir para a nossa pergunta, para a nossa próxima pergunta, né? A gente sabe, existe bastante polêmica em relação à participação de mulheres trans em competições femininas, mas o mesmo não parece acontecer com os homens. Por que isso acontece, né? Por que o homem trans não sofre de tantas barreiras como as mulheres trans? Eu não sei se sofre, não. Eu não sei se não sofre. Não sei se não sofre, né? Talvez, politicamente, no consenso de 2015, os homens trans não tinha restrição, né? Eu acho que até a própria categoria masculino já já é uma categoria hegemônica. Então não sofre, não deveria sofrer muito, né? Mas quando transiciona, eu não sei se isso simbolicamente não sofre muito. Não sei. Porque eles também passam, esses meninos também passam por esse processo de exclusão, eles precisam se manter, eles precisam criar redes de apoio. Tudo que o problema é que penso que esses meninos, por estar presente no masculino,
Talvez, que aí já posso te estimular a perceber isso, talvez sejam menos visibilizados. Os problemas não, as pesquisas sejam menos visibilizadas, porque não está em voga. O que está em voga é a mulher trans, né? Agora, o esporte, de um modo geral, construiu a partir do masculino. Lembro? O corpo masculino nunca foi vigiado. Nunca foi vigiado. O masculino sempre foi padrão, foi sempre o hegemônico. Então, também o homem trans parte do padrão, do hegemônico, né? O feminino precisa estar dentro daqueles níveis de testosterona, agora nem pode mais. Agora o masculino não. Então, de certa forma, o masculino também tem essa hegemonia. O feminino sempre está no espaço que tem que estar protegido, né? E tocando em miúdos, no fundo, não é só sobre esporte, Michael. Não é sobre esporte. É sobre quem pode ser reconhecido como mulher e quem pode ser reconhecido como homem, né? A participação de mulheres trans costuma gerar debates intensos, enquanto homens trans muitas vezes passa despercebido, né? Mas isso não quer dizer que ele não sofra. Passa despercebido. Às vezes desapercebido também. O que mostra que não é só sobre desempenho, mas também sobre normas de gênero, normas sociais, normas políticas, normas históricas. É sobre isso. Entendi, professor. E indo para a nossa penúltima, talvez última pergunta, eu queria ver com o senhor, que tipo de solução o senhor acredita que poderia fazer com que as competições esportivas pudessem incluir pessoas transgênero, especialmente as mulheres? O que o senhor acha que poderia modificar nessa estrutura competitiva atual que permitisse a real inclusão e participação das pessoas trans? Não tem receita de bolo. Não tem. Não é uma solução simples, Michael. Não tem isso. Mas penso que alguns caminhos podem ser fundamentais. Talvez investir na formação. E aí, quando eu falo formação, não é só formação na escola, também é na escola. Na formação dos treinadores. Tá? O COB tem uns cursos, né, uns cursos de atualização, que trata desses temas sensíveis, temas raciais, de negritude, de gênero, de sexualidade, de exclusão, deficiência. Eu acho que isso podia se expandir, porque esses cursos não chegam nas universidades, né? Porque as federações não chamam um professor de educação física para falar sobre esse tema? Porque não, a gente não tem resposta para tudo. Inclusive, pode não ter resposta. Inclusive, não pode. Às vezes, a gente está atrás até de não ter resposta mesmo, entendeu? Eu acho que precisa, para além de investir na formação, e aí não é só formação escolar, mas a formação de treinadores, formação de gestores de jogadores, gestores de equipe, na mídia, ampliar esse debate. Tem que ampliar, não pode restringir o debate. Não pode estar, novamente, a gente não pode falar só eu e Michael, eu e o Renato, eu e o Rafael, eu e a Juliana Jardim, eu e Fabiano David, eu e Wagner Camargo. A gente tem que ampliar esse debate. E cada grupo de trabalho, cada grupo de pesquisa faz aonde for necessário. Vou fazer na universidade. Acabei de dar um exemplo na universidade. Vamos criar um grupo de trabalho, talvez criar uma cartilha para aquele grupo. Aquele grupo lá de alunos que tiram a placa do masculino, que tiram a placa do feminino, talvez a gente vá sensibilizar. E eles vão estar lá na ponta formando, né? Vão estar lá na educação básica. Então, ampliar esse debate é super. E outra coisa, a gente deve escutar essas pessoas. A gente deve escutar essas pessoas. Talvez a gente precise menos de respostas,
Você percebeu que eu, às vezes, né, não tem resposta pronta. Não tem resposta pronta. Tem que ter muito mais disposição para compreender a complexidade dessas experiências, dessas vivências. E só elas podem falar sobre isso. Penso também, eu vou dar um exemplo, né? Experiências locais, comunitárias, como ligas amadoras, como eu já dei, que constrói regras dialogadas com os próprios atletas, mostram que é possível criar soluções sensíveis. Eu acho que aí, lembra da sensibilidade que eu falei? E não só sensível, mas contextualizadas também. Eu acho que é por aí. Me veio à cabeça a sua fala de uma outra pergunta, que é a boa vontade, né? Mais do que resolver um problema tão complexo com uma solução só, às vezes adaptar de acordo com a realidade, de acordo com a... Perfeito. Isso me veio à mente com a sua fala em questão da resolução dessa problemática, que realmente não é algo simples, né? É algo muito complexo, envolve várias realidades, várias pessoas, enfim. Muito, muito legal, professor, a resposta. Bom, e talvez eu queria perguntar para o senhor se você queria abordar algum assunto, falar algo que não foi perguntado, voltar para um tópico que o senhor queira retomar, enfim, fique à vontade aí para fazer suas considerações finais. Michael, a gente vê muita gente falando sobre pessoas trans, pessoas transgênero, pessoas intersexo, pessoas. E tem uma certa confusão conceitual com relação a essas letras, né? Porque a gente está falando de identidades sexuais, identidade de gênero, então a gente precisava sensibilizar as pessoas que tem a questão de identidade, tem a questão das orientações sexuais, do desejo, né? Então, coisas diferentes. Percebo que muitas vezes eu escuto, e aí nas redes sociais, embora eu seja antissocial, não tenho rede social, quando um aluno peça para mim uma coisa, manda, eu falo assim, gente, como é que pode isso? Porque a gente só escuta, quando vai falar desses temas, médicos, fisiologista, endocrinologista. A gente não escuta um antropólogo do corpo. A gente não escuta um professor de educação física. A gente não escuta um sociólogo do esporte, um psicólogo, um assistente social. A gente não escuta as pessoas. Então, a gente precisa ter uma escuta ativa para esses outros agentes sócios históricos, né? Precisa escutar essas pessoas. Trabalhar muito na formação, independente de onde você vai atuar. Se você atua numa liga ali, faz um curso de formação, uma clínica de formação. Se você é diretor de uma escola, chama os alunos, chama os coordenadores, chama os professores, faz um encontro ali, né? Sempre a boa vontade. E a boa vontade sempre passa pela sensibilidade. Queria agradecer, né, pelo espaço, mais uma vez pela confiança do Renato. O teu acolhimento foi fundamental para poder esse bate-papo rolar da melhor maneira. Que ações dessa do projeto Esporte, Sociologia do Esporte às pessoas, ao público, se estenda. Sabe por quê, Michael? Eu estava falando com alguém ontem no grupo. A gente fala muito com a gente. A gente tem que falar mais com o diferente. A gente tem que escutar mais o diferente. A gente fica só falando entre a gente, entendeu? Então, esse espaço que vocês fazem já me inspirou para no meu Instagram e eu vou fazer isso. Porque uma coisa é falar para os professores, para os pesquisadores, outra coisa é ir para a comunidade. É lá na favela, na periferia, onde tem uma escola, onde tem um menino afeminado, onde tem uma menina, uma sapatão, onde tem um menino. É ali que tem que estar. Falar entre câmeras, aí fica fácil demais. A gente precisa formar melhor, a gente precisa sensibilizar essas pessoas, precisa escutar outras pessoas que não seja só da área da biodinâmica, da biologia,
Então, eu só tenho a agradecer pela confiança. Eu espero ter, de certa forma, ter confundido vocês aí. Essa era a intenção mesmo. Fico à disposição. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o contato do meu grupo de pesquisa. E, em nome do grupo, eu agradeço mesmo essa participação. Tá bom? Professor, a gente que agradece, fala em nome do grupo, né, em nome do Renato e dos outros alunos participantes do nosso grupo. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas dúvidas, porque eu acho que o conhecimento é feito de dúvida, né? A gente precisa ter perguntas para responder, para gerar mais conhecimento, e isso é fundamental, e eu acho que o senhor instigou isso muito bem. Agradeço pela, pelo quanto o senhor foi solícito, eu entrei em contato de última hora, a gente marcou aí tudo via WhatsApp, enfim, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, fico muito feliz, e a gente também se coloca à total disposição para parcerias, enfim, para quem a gente puder ajudar. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.